na nossa última aula sobre a teoria dos determinantes, questionamos a seguinte ideia: será que é possível prever o resultado de um determinante analisando, observando propriedades entre seus elementos? Acompanhe comigo as propriedades dos determinantes. O determinante de uma matriz quadrada é igual a zero se a matriz possui uma fila nula, ou seja, uma linha ou uma coluna cheia de zeros, duas filas paralelas iguais, duas linhas ou duas colunas iguais, duas filas paralelas proporcionais, e um último caso em que uma fila é combinação linear de outras filas, isto é, soma ou subtração de múltiplos de filas paralelas a ela. Vejamos os casos agora em que o determinante se altera. Trocando de sinal, quando duas filas paralelas trocam entre si de posição. Ficando multiplicado por k, quando os elementos de uma fila, linha ou coluna, são multiplicados por k. E o caso mais cobrado nos vestibulares, ficando multiplicado por k elevado a n, n a ordem da matriz, quando a matriz é multiplicada por k. Bem, vejamos uma questão de vestibular para que você se familiarize com algumas dessas propriedades. Me acompanhe nesta questão. Julgue o item. Se A1, A2 até A9 formam uma progressão geométrica, uma PG, de razão Q, então o determinante desta matriz que você vê na tela é igual ao primeiro termo A1 multiplicado pela razão Q elevado à nona. Bom, gente, a primeira linha você encontra A1, A2, A3. Se temos uma PG, pode-se dizer que o A2 é A1 vezes Q, A1 vezes a razão. Já A3 é A1 multiplicado pela razão ao quadrado. De forma semelhante, observe a segunda linha, A4, A5, A6. Podemos dizer que A5 é A4 vezes a razão, A4 vezes Q, e que A6 é A4 multiplicado pela razão ao quadrado. De maneira também semelhante, A7, A8, A9, podemos dizer que A8 é A7 multiplicado pela razão, A7 vezes Q, e A9 é A7 multiplicado por Q ao quadrado. Com base em uma das propriedades, podemos colocar o A1, o A4 e o A7, fatores comuns na primeira, na segunda e na terceira linha, respectivamente, em evidência. E resulta A1 vezes A4 vezes A7, multiplicado por um determinante que possui linhas iguais. Fundamentado em uma das propriedades, podemos dizer que esse determinante, que possui linhas iguais, é igual a zero, uma das propriedades de anulamento. E resulta, portanto, zero, diferente do que foi dito no texto, de que o determinante é igual a A1 multiplicado por Q elevado à nona. Assim, trata-se de uma afirmação falsa. Bom, ainda temos mais algumas propriedades importantes sobre determinante. Me acompanhe nessas propriedades. O determinante de uma matriz quadrada não se altera quando trocamos ordenadamente as linhas pelas colunas. Isto é, o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. E uma propriedade bastante importante, o teorema de Jacobi, que diz que o determinante de uma matriz quadrada não se altera se somarmos a uma fila uma combinação linear de outras filas paralelas. Isto é, se somarmos a uma fila uma soma de múltiplos de filas paralelas. Vamos resolver uma questão envolvendo essas duas propriedades. Me acompanhe nesse exercício de vestibular. Qual o conjunto de solução da equação que você observa na tela? Note que no primeiro membro temos uma tabela entre barras. Trata-se
de um determinante. Para simplificar a resolução desse determinante, podemos usar o teorema de Jacob-Jacobi. O determinante não se altera se somarmos a uma fila, linha ou coluna, uma combinação linear de outras filas paralelas. Podemos, por exemplo, somar a primeira coluna, a segunda e a terceira. Resulta, portanto, 3 menos x nas 3 linhas da primeira coluna. A segunda e terceira colunas permanecem inalteradas. 3 menos x é fator comum na primeira coluna. Podemos colocar em evidência com base em uma das propriedades. E para simplificar ainda o cálculo desse determinante, podemos multiplicar a primeira coluna por menos 1 e somar esse valor à segunda e à terceira colunas. Resulta 3 menos x multiplicado por 1, 0, 0 na primeira linha do determinante, 1 menos x e 0 na segunda linha do determinante e 1, 0 menos x na terceira linha desse determinante. Como todos os elementos acima da diagonal principal são todos nulos, resulta para esse determinante o produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes menos x vezes menos x, x ao quadrado. E temos, portanto, 3 menos x multiplicado por x ao quadrado igual a 0. Você sabe que um produto é zero quando um dos fatores for zero. Portanto, ou 3 menos x vale zero, o que nos fornece x igual a 3, ou x ao quadrado é zero, o que nos dá x igual a zero. E o conjunto de solução desta equação é o conjunto formado pelos elementos 0 e 3. Bem, na aula passada, vimos como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, uma de ordem 2 e a regra de Sarry, muito usada para um determinante de ordem 3. Vejamos agora o teorema de Laplace, que pode ser usado para determinantes de qualquer ordem. Me acompanhe na definição matemática desse teorema. Numa matriz quadrada, a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, pelos respectivos cofatores, é igual ao determinante da matriz. O cofator é calculado através da expressão menos 1 elevado à soma dos índices que indicam a posição do elemento, multiplicado pelo determinante do que sobra, quando tiramos a linha e a coluna do elemento. Para ficar bem claro o teorema de Laplace, vamos fazer uma questão de aplicação. Só a definição realmente fica difícil para você compreender esse teorema. Me acompanhe numa questão de aplicação feita passo a passo. Qual o determinante associado à matriz M que você nota na tela? Bem, como você pode perceber, na primeira coluna temos uma coluna de A. Baseado em uma das propriedades de determinantes, podemos colocar esse A em evidência. Multiplicando a última linha por menos 1 e somando o resultado obtido a cada uma das outras linhas, a primeira, a segunda e a terceira, resulta A multiplicado pelo determinante 0, A menos x, A menos y e A menos 1 na primeira linha, 0, 0, x menos y e x menos 1 na segunda linha, 0, 0, 0, y menos 1 na terceira linha, e a última linha simplesmente copiamos. Veja que nós fizemos a multiplicação da última linha por menos 1 e somamos a cada uma das outras linhas, na primeira, na segunda e na terceira. Isso está fundamentado no teorema de Jacob-Jacobi. Usando Laplace na primeira coluna, temos A, elemento que já havíamos colocado em evidência, multiplicado pelo 1, que é o último elemento da primeira coluna, multiplicado pelo seu cofator. Muita atenção agora no cálculo do cofator. Ele é obtido através da seguinte expressão: menos 1, isso é da fórmula, elevado à soma dos índices, que é aquele 1 que indicam a posição daquele 1. No caso, quarta linha e primeira coluna. Portanto,
menos 1 elevado a 4 mais 1, multiplicado pelo determinante do que sobra quando você elimina a quarta linha e a primeira coluna. A menos x, a menos y, a menos 1 na primeira linha, 0, x menos y e x menos 1 na segunda linha, 0, 0 e y menos 1 na terceira linha. Como você pode perceber, trata-se de um determinante especial, pois os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos e resulta, para esse determinante, a menos x multiplicado por x menos y multiplicado por y menos 1 e como resultado do exercício temos menos a multiplicado por a menos x, x menos y e y menos 1. Bom, gente, agora é importante que você treine bastante para memorizar todas essas propriedades. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.